Olá! Você já parou para pensar? Se Deus existe e quer se comunicar com a gente, como ele faz isso? É uma pergunta gigante, né? Nesta nossa análise, a gente vai fazer exatamente isso, seguir os rastros dessa comunicação divina ao longo da história. Vamos viajar desde o Jardim do Éden até o nosso mundo super conectado de hoje para tentar entender como essa voz se manifestou e como, talvez, ela ainda ecoe por aí. Vamos juntos nessa? Ok, para começar essa viagem a gente precisa entender uma ideia que é a base de tudo. Ela vem de um teólogo chamado Rudolf Otto. Ele disse que a experiência humana com o que é divino é um mysterium tremendum e fascinans. Calma, eu explico. Pensa assim, é um mistério que nos dá um medo profundo, que nos faz tremer, o tremendum. Mas ao mesmo tempo é algo que nos atrai, que nos fascina de um jeito que a gente não consegue resistir, o fascinans. É aquela sensação de estar diante de algo imenso, que te assusta e te atrai. Essa dualidade, esse sentimento, é o ponto de partida de toda a busca por Deus. E partindo dessa experiência humana fundamental, a gente chega na primeira grande ideia dessa nossa história, a de um Deus que não fica calado, um Deus que escolhe se mostrar, que se revela. E o primeiro lugar onde ele faz isso é no mundo que a gente vê ao nosso redor. Então, a ideia central aqui é que essa busca pelo divino não é algo que a gente inventou do nada. Pensa bem, desde sempre a humanidade separa as coisas que são sagradas das coisas comuns do dia a dia. A gente sente esse misto de medo e atração pelo desconhecido. Nesse sentido, como diria C.S. Lewis, a fé não é um tiro no escuro. É, na verdade, uma resposta a algo que parece ser real, objetivo. Uma realidade que, de alguma forma, está tentando se comunicar com a gente. E essa frase do João Calvino é simplesmente genial para ilustrar a primeira forma dessa comunicação. Imagina o universo inteiro como um grande teatro. Cada montanha, cada oceano, cada galáxia, tudo isso, para Calvino, faz parte de uma peça que está encenando a grandeza do seu diretor. É o que chamam de revelação geral. Deus estaria falando através da beleza, da complexidade e da ordem de tudo que ele criou. Mas a história não para aí, de jeito nenhum. Se até agora a gente viu uma revelação ampla, para todos, na natureza, agora a coisa fica muito mais específica, mais pessoal. A narrativa bíblica dá um salto e nos conta que Deus não só se mostra no universo, mas ele entra na nossa história e começa um relacionamento direto com um povo em particular, o povo de Israel. E essa conversa com Israel aconteceu de, pelo menos, 3 maneiras bem diferentes. Primeiro, veio a voz da aliança, que era como um contrato, sabe? Um pacto com leis, promessas, que deu identidade àquela nação. Depois, tivemos a voz dos profetas, que eram mensagens cheias de paixão, chamando o povo para não esquecer daquela aliança. E, por fim, a voz da sabedoria, que eram conselhos práticos do tipo como viver uma vida boa e justa no dia a dia. E essa ideia do Abraham Heschel sobre os profetas é muito profunda. A palavra pathos aqui quer dizer um sentimento intenso, uma paixão avassaladora. O que Heschel está dizendo é que os profetas não eram só videntes tentando prever o futuro. Não, eles eram pessoas que sentiam na pele o que Deus sentia. A tristeza dele com a injustiça, a raiva com a traição do povo e o amor teimoso que ele tinha por eles. Os profetas eram, literalmente, o coração de Deus falando alto no meio do povo. Certo. Até aqui, a gente viu Deus se revelando pela criação e pela história de um povo, através de alianças e profetas. Mas agora a gente chega no ponto de virada, no coração de toda a narrativa cristã. A revelação deixa de ser uma palavra que se ouve para se tornar uma palavra que se vê, que se toca, uma pessoa. A palavra se fez carne. Essa frase tão curta do Evangelho de João muda completamente o jogo. A grande afirmação do cristianismo é que a comunicação final definitiva de Deus com a gente não é um livro, nem uma lei, nem uma visão. É o próprio Deus se tornando um de nós na pessoa de Jesus Cristo. A revelação se torna pessoal, se torna corpo. Tá, mas o que isso significa na prática? Que essa palavra virou gente? Significa que o reino de Deus chegou. E como os teólogos explicam, esse reino não é um lugar no mapa. É a presença e a ação do próprio rei, aqui e agora. Os evangelhos são exatamente isso, histórias que mostram o reinado de Deus acontecendo. É uma nova aliança, agora baseada não em leis, mas na comunhão com Cristo. E claro, viver nesse reino pede uma resposta da nossa parte, um discipulado radical, como dizia Bonhoeffer, uma entrega de vida total. Beleza, mas e depois de Cristo? Como essa revelação, essa palavra viva, continuou ecoando pelo mundo ao longo de 2000 anos?
É aí que a gente entra na história da Igreja. A comunidade que, segundo a fé cristã, recebeu a missão de ser o eco dessa revelação, com um impulso fundamental, o do Espírito Santo. E aqui o papel do Espírito Santo é absolutamente central. A teologia cristã insiste nisso. A igreja não é só uma organização criada por homens. Ela é, em sua essência, criada, vivificada, ou seja, que recebe vida e reunida pelo Espírito. Sem ele, seria só mais uma instituição. Com ele, ela é vista como o corpo vivo de Cristo agindo no mundo. Mas, vamos ser honestos, essa história é super complexa, é cheia de contrastes. De um lado, você tem momentos de uma fé incrível, heróica. Como disse Tertuliano, o sangue dos mártires foi semente que fez a fé crescer. Mas, do outro lado, tem a consciência, como disse o teólogo Yves Congar, de que a igreja está sempre necessitada de reforma, sempre precisando olhar para si mesma e reconhecer suas falhas e pecados. É uma história bem humana, com luzes e sombras. E tudo isso nos joga direto para a nossa realidade. Como é que essa conversa milenar sobre um Deus que se revela sobreviveu aos trancos e barrancos do mundo moderno? Com toda a ciência, o individualismo, o ceticismo, como essa voz soa hoje? A teologia nunca ficou parada no tempo, claro, ela sempre esteve em diálogo com as crises de cada época. No século XIX, Kierkegaard deu uma sacudida no cristianismo que era só da boca para fora. No século XX, Barth teve que reafirmar a revelação de Deus contra as ideologias do seu tempo. Bonhoeffer, no meio do nazismo, falou de um Deus que não está longe, mas que sofre com a gente. E mais recentemente, Neil Biggin lembrou à igreja que sua missão é viver num mundo com muitas crenças diferentes. E o filósofo Charles Taylor tem uma definição muito boa para o tempo em que a gente vive. Ele chama de era secular. Não é que as pessoas não acreditem mais em Deus, mas acreditar não é mais o padrão, a única opção. É uma escolha entre muitas. O barulho do mundo, a correria, pode até abafar essa voz do transcendente. Mas segundo Taylor, aquele desejo humano por algo a mais, por um sentido maior, esse desejo nunca morre de vez. E no fim das contas, toda essa jornada gigantesca da criação, passando por Israel, por Cristo, pela história da igreja até o nosso tempo, talvez tudo isso se resuma a essa experiência. A esse desabafo pessoal de Agostinho. Depois de uma vida inteira de busca, ele finalmente encontra em Deus essa beleza tão antiga e tão nova. Todo o propósito da revelação, no fim, parece ser nos levar a esse encontro pessoal, que transforma tudo. Então, depois de percorrer toda essa história, da voz que ecoou na criação, que firmou uma aliança, que falou pelos profetas, que se tornou uma pessoa e que atravessou os séculos, a grande pergunta a que fica para cada um de nós é: e hoje? No meio do barulho, da pressa, de tanta informação e distração do nosso mundo, como essa voz ressoa? Ou será que ela ainda ressoa? A resposta para isso? Bom, essa fica com você.